O programa Saber Direito desta semana é com o professor Leandro Antunes. O curso é sobre direito do trabalho. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.jus.br. Olá. Meu nome é Leandro Antunes. Estamos aqui continuando o nosso curso através do Saber Direito. O tema é remuneração e salário e hoje é a nossa quarta aula. E nessa quarta aula falaremos acerca dos adicionais. Os adicionais que são pagos ao empregado, por força, obviamente, do contrato de trabalho, e adicionais que acabam refletindo, acabam integrando o salário do trabalhador, tá? Bom, dentro desses adicionais, falaremos acerca do adicional noturno, o adicional de periculosidade, o adicional de hora extra, o adicional de transferência, o adicional de insalubridade e passaremos também no adicional de penosidade, que veremos na ocasião. É um adicional que ainda não foi regulamentado, mas obviamente vale a pena aqui pincelarmos o assunto, tá ok? Bom, o primeiro adicional a ser tratado é o adicional noturno. Adicional noturno, que como o próprio nome já diz, é pago àquele empregado, àquele trabalhador, que realize trabalho em horário noturno. Bom, a primeira coisa que temos que pensar aqui é o seguinte: o que seria esse adicional? Qual é a finalidade desse adicional? E qual seria esse considerado horário noturno? Bom, o horário noturno do trabalhador urbano, com base no artigo 73 da CLT, será pago na ordem de, no mínimo, 20% pelo trabalho realizado. Trabalho esse realizado de 22 às 5. O empregado que trabalha de 22 às 5 tem direito ao chamado adicional noturno. Adicional esse consagrado na própria Constituição, mais precisamente no artigo 7º, inciso 9, que trata justamente esse direito à remuneração ao serviço noturno, diferente do trabalho diurno. E muita gente costuma me perguntar qual é o objetivo, qual é a finalidade, por que o trabalho noturno, no final das contas, acaba sendo superior ao do trabalho diurno. Bom, para responder essa pergunta, temos que pensar não só em critérios puramente objetivos, mas em critérios também de saúde do trabalhador. Sabemos que o trabalho noturno é um trabalho que desgasta, ocasiona um certo desgaste físico e psicológico no trabalhador. Em alguns casos, o trabalho noturno chega a causar, na maioria das vezes, ou em alguns casos, até um certo tipo de degradação física e psicológica com o passar do tempo. Justamente porque naquele período não era para o empregado estar trabalhando, mas sim para o empregado estar descansando. Por força disso, por entendermos até mesmo que mexe com o metabolismo do empregado, o horário noturno deve ser remunerado em horário superior, em valor superior ao do diurno. Muita gente chega a dizer que isso é um benefício concedido ao empregado. Eu costumo dizer que nem é um benefício, na verdade é uma compensação. Uma compensação de um mal que eu estou causando. Porque no final das contas, quando eu preciso que o meu empregado trabalhe em horário noturno, eu, obviamente, estou causando um mal em relação àquele empregado que trabalha no horário diurno. É por isso que o artigo 73 diz que esse horário noturno é o compreendido de 22 às 5, né? E, além disso, para esse horário noturno, eu vou ter um adicional mínimo de 20% e, para mim, uma das principais funções e uma das principais inovações, esse horário noturno tem a chamada hora reduzida. Vejam, quem trabalha em horário noturno não precisa trabalhar 60 minutos para receber por 1 hora. Quem trabalha em horário noturno, basta que trabalhe por 52 minutos e por 30 segundos para que tenha direito ao respectivo adicional. Leandro, desculpa, agora eu fiquei um pouco sem entender. Como é isso? Então você está querendo dizer que o empregado que trabalha em horário noturno, ele trabalha menos? Sim, pelo menos deveria. Tecnicamente ou teoricamente deveria. E por que isso? Porque como é um trabalho que expõe mais ao risco a saúde do trabalhador, ele trabalharia menos e ganharia mais naquele período em que ele estivesse trabalhando.
Vejam que, no final das contas, isso não é uma forma de você levar um benefício, mas sim uma forma de você compensar um mal que está sendo causado. Chama atenção aqui, em especial, acerca do horário noturno, por uma questão que é muito interessante, prevista na súmula 60. Na verdade, são duas questões previstas na súmula 60 do TST, o item 1 e o item 2. O item 1 nos diz que o adicional noturno pago com habitualidade integra o salário do empregado para todos os fins. Gente, por favor, tomem um certo cuidado com isso. Porque quando eu digo que o adicional noturno pago com habitualidade integra o salário para todos os fins, eu não estou dizendo que ele nunca mais vai poder ser retirado. Eu estou dizendo tão simplesmente que enquanto aquele adicional está sendo pago, ele vai integrar o salário para todos os fins. Num cálculo, por exemplo, de férias, de 13º, eu levo em consideração o percentual pago a título de adicional noturno. Ô, Leandro, mas eu não entendi direito. A súmula 60, item 1, não diz que integra? Como é que você, no final das contas, disse que a súmula não integra? Vejam, em nenhum momento eu disse que a súmula não integra, ou que esse adicional não integra. Eu simplesmente disse que ele não passa a fazer necessariamente parte do seu patrimônio. São coisas distintas. Vamos supor, eu fui contratado por uma empresa para trabalhar de 22 às 5, horário noturno. Vou trabalhar menos, vou ganhar mais. Mas se em dado momento, depois de 3 anos de serviços prestados, o empregador me retirar do horário noturno e me passar para o horário diurno, eu perco o respectivo adicional. Alguns empregados, na prática, pode parecer estranho isso, mas até preferem executar o trabalho à noite, no período noturno. E por que isso, gente? Na maioria das vezes, porque esse empregado, no final das contas, vai ter direito a um adicional de 20% no mínimo. Então, isso para muitos empregados caracterizaria um aumento salarial. E aí uma pergunta que eu sei que você se faz nesse momento é a seguinte: poxa, Leandro, então o empregado vinha trabalhando por 3 anos, exercendo o trabalho noturno, com adicional de no mínimo 20%, e de uma hora para outra o empregador pode retirá-lo do horário noturno e passá-lo para o horário diurno? Gente, por mais que o empregado perca o direito adicional, vejam que quando o empregador retira o empregado do horário noturno e passa para o horário diurno, o empregado ganha no que concerne à saúde. No que concerne à saúde, teríamos aqui uma melhor condição de trabalho por parte do empregado. E se você fosse pesar, colocar na balança o que mais vale para o empregado, se o adicional de 20% ou se a saúde, eu te garanto que é a saúde, tá? Por mais que em primeiro momento isso não possa parecer, obviamente que a saúde seria mais importante. É por isso, inclusive, que chegamos a dizer que o empregador pode retirar de forma unilateral o empregado do horário noturno e passá-lo para o horário diurno, sem qualquer tipo de anuência. E vejam, é sem qualquer tipo de anuência porque essa alteração, no final das contas, é justamente para causar benefícios. Se não bastasse tudo isso que eu estou te falando, a súmula 265 do TST nos diz de forma bem clara que a retirada do empregado do horário noturno para o horário diurno faz com que o mesmo perca o respectivo adicional. Então, por favor, não confundam. Uma coisa é dizer que o adicional integra enquanto ele está sendo pago. Outra coisa é dizer que o adicional vai deixar de fazer parte do salário, da remuneração do empregado, a partir do momento que o empregado deixar de exercer aquela situação. Lembrando o conceito de outra aula, falamos aqui acerca do salário-condição, que justamente nos dizia que o empregado só teria que receber aquela determinada parcela enquanto perdurasse a condição que originou o seu pagamento. Então, muita atenção nessa análise da súmula 60, item 1, e da súmula 265 do TST, porque as duas tratam de coisas distintas. Mas, como eu falei, nós temos também a súmula 60, no item 2,
que traz também um detalhe muito importante, muito interessante acerca do adicional noturno. Leandro, mas que detalhe importante seria esse? Eu vou te dar um exemplo de um empregado que foi contratado para trabalhar numa jornada de 12 por 36. Ele trabalha 12 horas e descansa por 36 horas. O horário desse empregado é de 19 às 7 da manhã. Ele entra às 19 e sai às 7 da manhã. Vejam, o horário noturno, como eu já falei aqui, é de 22 às 5. Porém, devemos levar em consideração que o artigo 73, parágrafo 5º da CLT, bem como a súmula 60, item 2, nos dizem que quando ocorrer a prorrogação do horário noturno, todo o período de prorrogação vai ser considerado como de hora noturna. E eu sei que nesse momento, muita gente chega para mim e questiona, Leandro, mas espera aí, como assim? Eu acabei de ver com você que o horário noturno é de 22 às 5. Como é que você agora está dizendo para mim que o horário noturno é diferente? Não. Continuo dizendo que é o mesmo. Só que se o empregado trabalha de 19 às 7 da manhã, vejam, ele bate de 19 às 5. De 19 às 21h59 é horário normal. A partir de 22 começa o horário noturno, que, em regra, terminaria às 5. Só que quando bate 5 horas da manhã, o empregado prorroga a sua atividade, prorroga a sua prestação de serviços. Se você raciocinar comigo, o adicional noturno e a hora reduzida são conferidos ao empregado justamente para diminuir, para compensar o mal que está sendo causado. Quando o empregado vai de 22 às 5 e depois mantém até às 7 da manhã, ele não para às 5 para ir para casa para descansar. Ou seja, o mal não deixa de ser causado, o mal continua sendo causado. Então, todo esse horário de 22 até às 7 da manhã poderia ser considerado como de hora noturna. E eu sei que quando eu falo isso, muita gente me olha e pensa assim, poxa, Leandro, mas é um pouco absurdo. E se ele fosse, por exemplo, de 19 até às 8 da manhã? Vamos supor que ele tenha que fazer hora extra ainda. Porque o empregado responsável ali pela próxima jornada, pela próxima 12 por 36, vai chegar atrasado ou vai faltar. E ele vai ter que ficar um pouquinho mais na empresa. Então vamos supor que ele vai sair às 8 da manhã. E 8 da manhã está um sol de rachar. Gente, o que vai configurar o direito à extensão a todas as regras do adicional noturno não é o fato de estar sol ou de ser noite, mas sim o empregado ter laborado em todo o período de 22 às 5 e ter prorrogado a sua jornada de trabalho. Agora, eu sei que quando eu falo isso, muita gente me olha e pensa assim, poxa, mas agora eu fiquei com uma séria dúvida. Vamos supor que o meu empregado tenha iniciado o labor às 2 horas da manhã e tenha trabalhado até às 10 da manhã. Leandro, é isso que eu quero entender. Porque você falou que se o empregado for de 19 às 7, de 19 às 21h59, hora normal, e de 22 às 7, tudo hora noturna, então ele vai ter que receber o respectivo adicional noturno, não é isso? Isso. Mas a questão agora é a seguinte, e se o empregado entra às 2 da manhã e vai até às 10 da manhã, e aí? Posso dizer então que todo período é considerado como de hora noturna? Não, aí não. Vejam, a redação da súmula 60, item 2, nos diz que, cumprida integralmente a jornada noturna, a prorrogação será considerada ainda como jornada noturna. Ou seja, cumprida integralmente de 22 às 5 e prorrogada essa jornada, todo o período de prorrogação é que seria considerado como de hora noturna. No exemplo que eu te dei, uma hipótese,